Boa noite, mais uma vez estamos juntos, Paulinho, Everaldo, eu e vocês, para fazermos nossa meditação da noite. E como sempre digo, a meditação não é aquele esvaziamento da mente. É uma meditação reflexiva em que vamos pensar no que ouvimos hoje, no que vamos ouvir hoje. Quero pedir desculpa que a semana passada eu cometi um erro crasso de concordância. Era para dizer amemos, eu disse amamos, ou qualquer coisa nesse teor, e já fui criticada por isso. Mas às vezes acontece, a gente vai falando, vai envolvendo a emoção, as entidades do bem estão por aqui, e a gente se preocupa muito mais com a mensagem do que efetivamente com a concordância, com o português escorreito, com o português castiço. Dito isso, vamos falar hoje sobre o ciúme. O ciúme é inerente à condição humana. O ciúme é uma emoção complexa e de difícil compreensão, até pelos psicólogos, pelos terapeutas, porque é uma emoção que desgoverna o ciumento e atinge o objeto do ciúme, seja o homem, seja a mulher, seja um objeto mesmo, alguma coisa, que tem pessoas que dizem eu tenho ciúme dos meus livros, eu tenho ciúme dos meus CDs e etc e tal. Pois bem, o ciúme está no nosso DNA. Foi estudado por um camarada chamado David Boss. Não é de Hugo Boss, escreve até como Hugo Boss, mas é David Boss. Ele pesquisou a história do ciúme. Ele foi até os Pleistoceno, 1.800.000 anos atrás, onde no DNA estava ali o ciúme. E ele descobriu que o ciúme também dá nos animais, não tem mais mastodontes. Mas este animal era ciumentíssimo, como os tigres são ciumentos, como os búfalos são ciumentos, os passarinhos, os cachorros. Então, ele veio perceber que não adianta dizer não tenho ciúme, porque a pessoa tem ciúme. Mas há classificação de ciúme. Há o ciúme patológico, há o ciúme delirante, há o ciúme obsessivo, o ciúme na infância, que se chama a ferida narcísica, e por aí vai a quantidade de ciúmes. Mas vamos voltar à origem deste ciúme. Na Grécia, os gregos diziam que onde pela porta que entra o ciúme, por esta porta sai o amor. Porque amor e ciúme não conseguem viver bem unidos. E os romanos diziam, onde houver a suspeita, ali se instala o ciúme. Darwin, ele fez um estudo e dizia que a mulher, ela é evolutivamente, ela adapta-se evolutivamente para a procriação. Ela é um polo de atração para o homem. Ela é criada e projetada para isso, para ser um polo de atração para o homem, e o homem para se sentir atraído por este polo. E por que isto? Porque o homem precisa a perpetuação da espécie. E para tanto, ele tem que ter a certeza de que aquela cria, era assim chamado, de que aquele filho era dele. Como não havia DNA, ele tinha ciúme pela incerteza se aquele filho era dele ou não. Nasceu o ciúme aí. Foi descoberto o ciúme nesta época pré-histórica.
Na mulher, o ciúme se instalou, ou ele veio à tona, melhor dizendo, porque ela tinha medo de perder, naquela época dizia o macho, em função de não ter mais o provedor para a mantença da cria e dela. Então ela tinha aquele ciúme com medo de perder o homem dela e com isso não perpetuar a espécie, haver uma separação, um rompimento. Então o ciúme nasceu daí e desta necessidade de se conduzir a espécie humana através da procriação. Mas Darwin também diz uma coisa interessante, que nós temos circuitos cerebrais pré-programados para serem acionados quando percebemos uma ameaça de um rival, seja homem, seja mulher, que possa vir a atrapalhar aquela relação. Isso em função de o ciúme homem-mulher, mulher com mulher, o ciúme mais relacionado à sexualidade. E ele diz que esse circuito cerebral, ele tem um gatilho que diferencia o ciúme na mulher e o ciúme no homem. O ciúme no homem é mais sensual, relacionado à infidelidade sexual. E o ciúme na mulher está mais relacionado à infidelidade emocional. O que isso quer dizer? Ao estudo que à época foi feito, que os homens são capazes de perdoar a mulher se ela disser, não, foi uma pequena paixão, mas não houve sexo. Não teve a relação carnal. O homem é capaz de perdoar. Já a mulher é capaz de perdoar. Se o homem disser, não teve um envolvimento emocional, eu não me apaixonei por ela, eu não gostei dela, eu não amei esta mulher, a mulher é capaz de perdoar. Porque ela não quer o envolvimento, é o sentimento em relação a isto. E o homem não quer, é o sexo. Se ele imaginar que a sua mulher ou o seu homem, o outro, fez sexo, se desnudou fisicamente para o outro, aí não há perdão. No entanto, nesse estudo também, e agora é um estudo mais recente, foi descoberto que os ciúmes patológicos, delirantes, obsessivos, este no homem, ele mata, e na mulher, ela se vinga. Veja que gatilhos diferentes, que circuito é este que provoca no homem a vontade de matar, na mulher a vontade de se vingar. Desde priscas eras, já a mitologia já falava no ciúme. Vocês lembram de Medeia, em que a mulher de Jasão, quando descobriu que ele atraía com a princesa, matou a princesa e matou os filhos dela com Jasão, para que ele vivesse atormentado e torturado pela perda dos filhos. Esse gesto dela foi pelo ciúme. Isso está muito dito nas tragédias gregas e na mitologia grega. Na mitologia hindu tem o caso de Shiva, que quando chegou em casa de uma viagem que pressupôs que Ganesh estava o traindo, matou o filho. Então veja que essa compulsão, esse sentimento, essa emoção complexa, de difícil entendimento, como ela tem vertentes. Na história, Shakespeare fala de Otelo. Otelo, eu até falei nisso uma vez, mais rapidamente sobre o ciúme. Otelo
insuflado por Iago, que era um amigo que não era amigo, era um torturador, foi colocando na cabeça acabei de falar de Otelo, que sua mulher Desdémona a estava traindo. E ele matou Desdémona e depois se apunhalou. Isso é conhecido como monstro dos olhos verdes. Isso foi passado em Veneza e tal e tal. Então veja como o ciúme da livro, da peça de teatro, como é algo que está sempre aí, em voga, não sai da moda. O ciúme, Graciliano Ramos escreveu um livro belíssimo chamado Angústia, em que ele, o personagem Luiz Silva, apaixonado pela mulher, não lembro mais o nome dela, ele desconfiou não, ele teve a certeza de que ela estava traindo com Julião, que era um homem bem sucedido e tal, e ele matou Julião pelo ciúme. Então, são histórias e histórias de ciúme. Na psiquiatria, havia um psiquiatra, na época de Freud, que era, me esqueci, Roberto, não sei de quê, Joseph. Ele tratava uma mulher chamada Ana O. Ficou até essa história muito conhecida de Ana O. Ela ia lá, contava os dramas dela, e ela ficava tão grata por Freud a ouvi-la, por Joseph a ouvi-la, que ela levava presentes para eles, flores, chocolate. Isso provocou o ciúme da mulher de Joseph, e ela disse: tire esta mulher do consultório, eu vou matá-la. Foi quando Joseph procurou Freud e disse: olha, eu queria que você atendesse essa cliente, que senão meu casamento vai acabar, porque minha mulher está torturada de ciúme, que ela me leva presente. E Freud foi atender Ana O, e aconteceu a mesma coisa, ela levava presentes e tal, que era uma transferência de que ela se valia desses brindes, desses presentes. Ela não queria nada com Freud nem com Joseph. Mas Freud então começou a estudar o ciúme nessa oportunidade, e ele concluiu que o ciúme está no nosso inconsciente. Para nós, o inconsciente é o nosso corpo perispiritual, nosso modelo organizador biológico, onde estão todas as nossas sensações, onde está registrado tudo que pensamos, sentimos e falamos. E este sentimento do ciúme está lá, trazido de vidas passadas, e o David Boss chegou aos pleitoceno, mas não chegou a perceber que isso a gente traz. As causas do ciúme tem algumas. Uma delas é uma inaceitação de si próprio. Outra é um complexo de rejeição. É uma insegurança, uma baixa estima. Pessoas desconfiadas, geralmente elas são ciumentas. Mas é como se diz, tem aquele ciúme com a gradação que não vai matar, nem se destruir, mas há pessoas que têm um ciúme muito acentuado. E essas pessoas, com este nível de ciúme acentuado, elas sofrem muito. O ciúme da infância, quando o irmão ou a irmãzinha nasce, ou está para nascer, o irmão que já existe rejeita, não aceita dividir o amor, a atenção com aquele que vai chegar. Muitos passam a ter gagueira, outros a fazer xixi na cama, outros se tornam crianças agressivas, têm sensação de vômito. Tudo isso para chamar a atenção, para que volte aquela exclusividade, aquela atenção para aquela pessoa. Esse é o que eu falei antes, na ferida narcísica,
que às vezes acompanha a criança e na vida adulta se transforma na criança ciumenta, no adulto ciumento. Há aquele ciúme de pai e mãe, pessoas que têm ciúme de pai e de mãe. Não sei se na casa de vocês que estão me ouvindo tinha isso, mas lá em casa tinha. Você gosta mais de quem? Minha mãe gosta mais de Sandra. Meu pai gostava mais de mim, de Dudu. Tinha essas coisas na minha época e nas minhas amigas a gente sempre comentava. Seu pai gosta mais de quem? Sua mãe. Ciúme entre os irmãos, que a mãe protege mais um, protege mais do que o outro e tal. Então há este ciúme na família, um ciúme familiar. Ciúme no ambiente de trabalho, porque o chefe ou tem mais atenção com o de cá, ou dá mais um trabalho, ou dá mais importância ao trabalho de cá e de lá. O ciúme é tão complexo que ele se envolve com competição, com raiva, com medo, com várias emoções, que é um conjunto, como diz um psicólogo, é um pacote nocivo, um pacote horrível para aquele que é ciumento. Mas um filósofo chamado Robert Brecht, eu não sei esses nomes não, que o homem é alemão, ele dizia que o sofrimento sofre 4 vezes. E ele dizia, sofre 4 vezes porque ele tem ciúme e sabe que isso é ruim para ele, ele tem esta consciência de que esse ciúme é algo ruim para a vida dele. Sofre uma 2ª vez porque ele quer tentar pelo menos reduzir os níveis de ciúme e não consegue. 3ª vez que ele sofre, porque ele sabe que faz o outro sofrer. Ele sabe que ele machuca, fere, ofende o objeto do seu ciúme. Não o objeto material, mas a pessoa em que ele tem, por quem ele tem ciúme. Ele prejudica muito esta pessoa. E a 4ª forma de sentir ciúme é que ele se sente rejeitado por ele mesmo. Ele não é feliz com ele por conta desse ciúme. Ele se culpa por conta disso. Então, ele sofre 4 vezes. Mas vocês vão de perguntar por quê? O que é que tem ciúme com o Espiritismo, com os ensinamentos de Jesus? Porque o espírita segue Jesus, segue a doutrina compilada por Allan Kardec. Tem muito a ver. Muito e tudo a ver. Porque a gente aprende que a vida é um sopro, que a vida é um instante, e que sentimentos inferiores, como o ciúme, atrapalha a nossa vida e a do outro. Tem a ver com o Espiritismo, porque Kardec perguntou aos espíritos, já falei isso aqui, como é que se conhece um espírita? E os espíritos disseram, pelo esforço que faz para se melhorar e para vencer suas más inclinações. E o ciumento, ele tenta vencer o ciúme, ser uma pessoa melhor, vencer esta má inclinação. Então tem muito a ver. Jesus, ele criticava muito, criticava no bom sentido de orientar. Pedro era ciumentíssimo. Pedro queria estar em primeiro lugar no coração de Jesus e queria excluir todos os outros. E tem pessoas que o ciúme é assim. Quer estar em primeiro lugar no coração daquele. E só quer a exclusividade. Não, você só tem que gostar de mim. E que sofre porque às vezes não foi convidado para um aniversário, porque não lembrou da data do seu próprio aniversário, do seu próprio. O amigo, o companheiro, a colega não ligou. Como se sofre?
sofrer. A gente precisa sofrer para a correção e para a nossa evolução. Mas sofrer por ciúme, a gente tem que abater isso. Tem que diminuir esses níveis de ciúme. Eu mesmo não tenho ciúme de amiga, não tenho de colega, não tenho de pai, de mãe, de irmã, de família. Tenho de baduí. Muito, mas já foi até mais. Tenho controlado também nessa idade, já tinha que ter pelo menos um controle das minhas emoções, e essa emoção do ciúme já está bem menor. Diz ele que não, mas está. Porque a gente tenta se corrigir, a gente se corrigindo, a gente evolui, e a gente evoluindo, a gente cresce diante dos olhos de Deus, diante de nós mesmos, que é uma necessidade do nosso espírito, a nossa evolução. E evoluir é ir reduzindo nossas fraquezas, nossas fragilidades, nossas impossibilidades. E lembrar que fazer o bem é um exercício meritório e que traz paz aos nossos corações. Outro dia uma pessoa me perguntou por que é que eu cumprimento Namastê. Namastê quer dizer o Deus que está em mim. Saúda o Deus que está em vocês. E aí alguém me disse assim, fala em árabe, que quer dizer a mesma coisa, e é assim, Massalá. Paz para vocês, que tenham uma semana com muitas alegrias e vitórias sobre o ciúme. Observem quantas vezes conseguiu durante a semana controlar o ciúme. Muita paz a todos. Te perturbe, nada te espante.